Oi, vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia e logo no começo do vídeo eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com pessoas que gostam desse tipo de assunto. Deixe um like, deixe um comentário, isso ajuda bastante no engajamento do canal. Eu conto com a ajuda de vocês. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Charlotte Lindstrom. Charlotte nasceu em 9 de agosto de 1984 em Estocolmo, na Suécia, e ela era filha de Hans e Anita Hall Lindstrom. Charlotte teve uma infância tranquila, ela cresceu ali em um subúrbio de classe média, ali em Estocolmo. Ela teve uma boa infância, ela teve a oportunidade de estudar em uma ótima escola, e durante a adolescência, os seus pais contam que se preocupou um pouco com ela porque ela não tinha nenhuma aspiração de vida, ela não pensava em fazer uma faculdade, em ter uma profissão. É claro, eles tentaram orientar essa garota da melhor forma possível, mas o que ela gostava mesmo era de ficar folheando revistas de moda, de fofoca. Ela adorava o mundo glamuroso das celebridades, ela queria ter uma vida excitante daquela forma. E ela pensava que quando ela crescesse, ela queria ter esse estilo de vida. E aos 18 anos, ao sair da escola, ela e seus amigos decidiram se mudar para Sydney, na Austrália. Isso porque ali haveria mais oportunidades para todos eles e a Charlotte ela queria se aventurar na vida de modelo. Acredita-se que Charlotte achava que essa vida seria fácil, que seria só ela fazer alguns testes e conseguir vários trabalhos. Ela era uma garota de 18 anos, muito bonita, e ela realmente participou de vários testes em Sydney, mas ela não conseguiu nada muito rentável. E ela morava com os amigos, dividia o quarto com uma colega, ela precisava pagar as contas daquele local, então ela meio que se viu sem dinheiro, ela viu que não seria tão fácil assim ser modelo, e foi quando então ela começou a procurar alguns empregos. E ela conseguiu um emprego em um clube de cavalheiros. E nesse clube ela acabou conhecendo o dono do local, que era o Steve Spalliero. O Steve era um homem 20 anos mais velho que Charlotte, mas ele era muito simpático, agradável, alto, bonito. Ele era muito envolvente. A Charlotte acabou se apaixonando por esse homem. Parece também que ele gostou muito dela. Ele meio que começou a circular essa moça. Ela gostou daquele galanteio todo e os dois começaram então um relacionamento. Não demorou muito, após algumas semanas dos dois estarem juntos, a Charlotte foi morar com o Steve. Isso porque ele morava em um apartamento grande que ficava ali em um conjunto, né, num prédio que ficava em um bairro muito rico e luxuoso em Sydney, que era o Darling Harbour. Era realmente um local bastante agradável, bem diferente do local onde a Charlotte estava morando. Ela pensou que aquilo seria uma grande guinada na sua vida e ela estava aproveitando tudo que ela podia naquele momento. O Steven ficava presenteando a Charlotte com flores praticamente todos os dias. Ele dava joias, ele dava roupas caras, roupas de luxo. Ela estava tendo acesso a coisas bastante exclusivas e é claro que isso a encantou. Acho realmente que Charlotte ficou vislumbrada por aquele mundo que até então era algo que ela carregava em seus sonhos, que ela via em algumas revistas e agora ela estava tendo acesso a tudo e ela não queria desperdiçar. Mas, infelizmente, a vida não é como um filme romântico que estamos acostumados a ver nos cinemas e a vida de Charlotte iria ruir em algum momento. Isso porque em 2005 houve um telefonema para o Corpo de Bombeiro de Sydney. A pessoa estava dizendo que uma fábrica estava pegando fogo. É óbvio, os corpos de bombeiro eles se organizaram ali para ir apagar esse incêndio. Eles imaginavam que era uma coisa grandiosa. Entretanto, quando eles chegaram no endereço que ficava a oeste de Sydney, no bairro de Riverstone, eles observaram que aquela fábrica não estava em chamas. Mas eles pensaram que deveria ter algum foco de incêndio em algum lugar. Eles começaram a procurar e eles resolveram então arrombar as portas para ver se encontrava alguma coisa. Quando eles entraram, eles começaram a observar vários maquinários, equipamentos bastante robustos, tinha ali alguns tanques de 300 litros, era uma coisa grandiosa.
Eles deram uma olhada, não estava vendo nenhum incêndio. Eles resolveram então subir na parte de cima ali que tinha ali naquela fábrica. E quando eles chegaram na parte superior, eles viram então o material que estava no chão, em cima de uma lona laranja. Eles viram aquilo como algo bem estranho, parecia ilícitos. Eles viram também várias cápsulas e algumas outros equipamentos ali como balança e algumas outras coisas. Eles pensaram que aquilo poderia ser algo clandestino e eles resolveram então acionar a polícia de Sydney. E quando a polícia chegou, eles verificaram que aquilo se tratava de um ilícito bastante caro, muito rentável, tipo de ilícito que pessoas ricas gostam de usar. Eles estipularam ali um valor de todo aquele material que estava ali, seria em torno de 127 milhões de dólares, ou seja, era uma coisa grandiosa. Esses comprimidos, eles eram vendidos em baladas, eles eram bem caros, e eram comprimidinhos que davam ali uma determinada alegria, um determinado êxtase nas pessoas. Então, eles queriam saber quem era o dono daquele negócio. Eles começaram a fuçar em várias gavetas para ver se encontrava alguma documentação, alguma coisa que indicasse o responsável ou a responsável por aquele ambiente, mas eles não encontraram nada. Mas eles conseguiriam saber quem era o dono da fábrica e eles foram até essa pessoa e ele disse: "Não, sim, eu sou o dono do local, mas essa empresa, esse local, né, ele está sob a custódia de uma imobiliária, eles que cuidam de tudo, inclusive para quem aluga". Então eles foram atrás da imobiliária e eles conseguiram chegar ali a uma documentação que indicava que esse local estava sendo locado por uma empresa chamada KM Maquinários. Entretanto, quem era a pessoa que estaria por trás dessa KM? Quando eles deram uma olhada, era o nome de John Walker. Entretanto, quando os policiais foram verificar esse RG, né, para ver quem era John Walker, eles não conseguiram chegar a ninguém, o que quer dizer que essa pessoa não existia. Mas eles receberam uma denúncia anônima dizendo que John Walker, na verdade, era Steve, um namorado de Charlotte. Os policiais queriam incriminá-lo e ir atrás dele, mas eles não tinham nada que o ligasse de fato, apenas aquela denúncia. Eles não tinham uma documentação, eles não tinham absolutamente nada. Então, eles ficaram alguns meses observando para ver se eles conseguiam alguma coisa. Por outro lado, teve um policial que teve uma ótima ideia. Ele disse: "Bom, quando nós chegamos na empresa, havia ali vários equipamentos, inclusive alguns equipamentos novos. Tinha ali um determinado adesivo que falava onde esses equipamentos foram fabricados, então a gente pode ir até essa empresa e ver com eles pessoas, né, que comprou esse equipamento para ver então se a gente consegue uma ligação com o Steve". E quando eles foram nessa empresa, eles conversaram com 2 funcionários que disseram sim que esses equipamentos não saíam muito, então eles tinham ali uns registros, eram poucas pessoas. Eles perguntaram quem era a pessoa no número tal, do equipamento tal. Eles falaram: "Ah, a gente tem um registro aqui", novamente tinha um nome que era John Walker. Mas eles sabiam que John Walker não existia. Então eles tiveram a bela ideia de colocar a foto do Steven no meio de outras fotos e dar para esses funcionários para ver se eles reconheciam o tal do John, que possivelmente seria o Steven. E sim, essas testemunhas, elas conseguiram identificar o Steve ali naquelas fotos como John. Então a polícia agora tinha algo com que trabalhar. E eles enviaram então um mandado de busca, eles foram até a casa do Steven. Quando eles chegaram lá, o Steven não estava, mas quem estava era quem? A Charlotte. Ela não sabia o que estava acontecendo, pelo menos foi essa impressão que deu, que ela não estava entendendo. Ela deixou que os policiais fizessem ali uma varredura na casa. Ela meio que ficou acompanhando tudo. Os policiais queriam achar alguma documentação, algum documento do John Walker, seria ali uma grande evidência contra o Steve. Eles mexeram em tudo, mas eles não encontraram nada nesse sentido. Mas eles encontraram algo que para eles foi bastante interessante, que foi uma caixa de sapatos da Louis Vuitton, que tinha uma numeração ali semelhante ao do sapato que foi encontrado lá na fábrica.
Além disso, também na fábrica eles tinham apreendido uma máscara de oxigênio, então eles poderiam fazer um teste de DNA e era isso que eles estavam pensando. Então, agora eles tinham algumas coisas que ligavam o Steven àquela fábrica, ou pelo menos é o que parecia, eles precisariam aguardar alguns exames. Nessa visita que os policiais fizeram à casa de Charlotte e Steven, eles também aproveitaram para fazer ali grampear ali o telefone do casal. Eles queriam ouvir algumas conversas para ver se havia algo incriminador. O Steven ele não estava na casa naquele dia, pois segundo a Charlotte, ele havia ido pescar no norte da Austrália. Então os policiais disseram a ela que quando ele retornasse, era para ela dizer a ele para que ele procurasse os policiais, pois os mesmos queriam conversar com ele. O que se sabe é que quando Steven retornou para casa, a Charlotte deve ter sim dado aquele recado dos policiais. Tanto é que o Steven ele ligou para a delegada responsável e meio que começou uma conversa com ela, dizendo que eles poderiam resolver aquela situação. O que ele estava fazendo era oferecer dinheiro para essa pessoa para que, né, tirasse ele ali de linha do que estava acontecendo, ou seja, ele queria fazer um suborno, mas isso não deu certo e o próprio Steve acabou se entregando. Ele disse na época que ele queria provar que ele era inocente. Entretanto, estavam fazendo exames naquele sapato e também naquela máscara e eles conseguiram encontrar DNA do Steve, ou seja, então provavelmente era ele a pessoa responsável pela fábrica e não só isso, ele era o responsável por toda a fabricação, pelo processo ali de embalagem. Ele tinha um esquema muito bem organizado, tinha várias movimentações financeiras, coisa muito alta, relativa às transações daqueles ilícitos, então ele deveria aguardar julgamento na prisão. Além disso, havia duas testemunhas que eram as pessoas que haviam vendido aquele equipamento de laboratório para o Steven. Elas iriam testemunhar durante o julgamento e o testemunho delas também era crucial. O Steven estava bastante preocupado, ele deve ter falado isso com a Charlotte, ele sentiu que o dele estava na reta. Eu imagino que a Charlotte ficou muito comovida com esse homem. Tudo indica que ela era muito apaixonada por ele, ela queria protegê-lo de alguma forma. Então, os dois começaram a pensar em possibilidades de se livrar de uma pena muito grande e de que ele pudesse ficar muito tempo preso. E é aí que a Charlotte se torna uma peça principal em toda a história, em toda a trama que o Steven estava envolvido. O que acontece é o seguinte, um prisioneiro que estava ali na prisão com o Steven, ele ouviu uma conversa do Steven dizendo para outra pessoa que as testemunhas, né, que eram aquelas pessoas da fábrica que iriam falar durante o julgamento, iriam sofrer um assalto e que possivelmente elas iriam perder a vida. Então, ele não teria essas pessoas para julgá-lo ali, né, para testemunhar contra ele. Então, esse prisioneiro contou isso aos policiais responsáveis pelo caso e eles começaram a investigar então para ver o que estava acontecendo. Eles ficaram preocupados com a integridade dessas testemunhas e eles colocaram dois policiais de campana em frente àquela fábrica para ver se eles viam alguma movimentação estranha. Foi quando então eles tiveram a oportunidade de ver um carro que tinha uma placa de uma cidade chamada Vitória e dentro desse carro tinha dois homens que chegaram ali na fábrica, pararam do lado de fora e ficaram meio que esperando alguma coisa. Os policiais, quando falaram, né, com uma pessoa da fábrica, essa pessoa da fábrica disse que vira e mexe eles recebiam telefonema de pessoas perguntando por aquelas duas testemunhas. Então eles desconfiaram daquele carro e eles quiseram fazer uma verificação. Eles descobriram que aquele carro pertencia a um homem que já era ali, né, já tinha sofrido uma pena, já tinha ficado preso por roubo e outras coisas. Eles descobriram quem era a pessoa que eu estava acompanhando e também era uma pessoa suspeita. Então, eles queriam saber o que essas pessoas tinham a dizer. Entretanto, eles estavam procurando por elas e não estavam encontrando nada. E uma coisa interessante é que a polícia da Austrália, eles ficam ouvindo todos os telefonemas dos prisioneiros e também conversas que eles têm com pessoas que vão os visitar. E eles sempre ficavam de olho ali, de ouvidos bem abertos nas conversas que o Steven tinha com a Charlotte.
Eles pareciam sempre conversar em códigos, era bem difícil decifrar o que os dois estavam falando, parecia que não tinha muito sentido as conversas, então eles achavam que os dois estavam planejando alguma coisa e que era a Charlotte que estava do lado de fora executando todas as coisas que o Steven queria que fossem feitas. A polícia focou em uma frase que o Steven disse, que era algo do tipo: o advogado tem que fazer o trabalho dele para que tais coisas sejam levadas ao cemitério. Bom, quem seria advogado? Na verdade, o Steven talvez não estivesse falando de um advogado, mas estivesse falando daquelas duas pessoas contratadas que deveriam tirar a vida daquelas testemunhas para que elas fossem levadas ao cemitério. Era isso que os policiais entenderam. Entretanto, era códigos, eles precisavam de algo mais robusto para incriminar, inclusive, a Charlotte de estar o ajudando a tentar, eliminar algumas pessoas. A polícia começou a seguir a Charlotte e eles conseguiram, inclusive, algumas imagens de câmeras de segurança de ruas em que ela foi flagrada carregando ali uma bolsa branca, parecia coisa com dinheiro, e ela estaria então entregando isso a um daqueles dois homens que eles haviam visto na porta da fábrica. Entretanto, essas imagens elas estavam um pouco desfocadas, eles precisavam de alguma coisa mais robusta, mais incriminadora. Eles continuaram seguindo essa mulher. O que eles sabem é que aqueles advogados, que eram as pessoas, na verdade não eram advogados, eram pessoas contratadas, criminosos para tirar a vida de outras, eles não executaram o serviço. Então a Charlotte, ela pensou em um plano B, ela contrataria uma nova pessoa. Foi quando então um policial resolveu se disfarçar e ele então simulou ser um, tirador de vida de pessoas, e ele foi encontrar com a Charlotte. É claro, era um policial, ele estava ali com escuta, ele falou com ela, nitidamente ela disse o que ela queria que fosse feito. E então, logo depois que ela conversou com esse homem, ela estava andando, outros dois policiais a abordaram e acabaram prendendo a Charlotte no dia 26 de maio de 2007. Ela estava cometendo um crime muito grave. Ela não só agora era noiva de um criminoso ligado a ilícitos, mas ela também estava executando várias coisas para proteger esse homem. E também há indícios de que ela sabia sobre o esquema criminoso do noivo dela e que ela, de certa forma, apoiava tudo isso. Quando ela foi presa, ela ficou muito triste, ela ficou meio revoltada, ela estava alegando inocência. Ela, inclusive, fez uma greve de fome, ela se tornou uma pessoa anoréxica. Em questão de dias, de semanas, ela perdeu vários quilos. E o que eu sei é que ela chegou a pesar 36 quilogramas enquanto ela estava na prisão. Isso porque realmente ela se negava a comer e, ela era uma moça muito alta, então ela chegou a ser numa situação bem complicada. No momento em que a Charlotte foi presa, os pais dela não tinham ideia do que estava acontecendo. Eles acabaram sabendo de tudo por um jornalista que foi até a casa da família para saber, eles queriam uma declaração daquelas pessoas. Então imagina o susto que eles tomaram. O que se sabe é que eles sabiam do namoro da Charlotte com esse homem, na verdade eles não concordavam por uma questão de idade, ele era 20 anos mais velho que a Charlotte. Eles achavam que ele poderia manipulá-la de alguma forma, ela era muito jovenzinha, ela tinha acabado de entrar na vida adulta, e agora eles estavam vendo que na verdade eles estavam certos, e que não só isso, ele era uma pessoa criminosa, ele tinha ali negócios ilícitos. A Charlotte, ela percebeu que ela não teria muita saída, ela sabia que os policiais já haviam encontrado várias evidências ali que ligavam o Steven àquela fábrica clandestina. Então ela pensou que ela deveria fazer um acordo. Nesse acordo, ela entregaria tudo que ela sabia de Steven relacionado àquele empreendimento ilícito e ela então, teria ali uma pena menor. Ela foi com a detetive do caso até o apartamento do casal em Darling Harbour. Ela acabou entregando uma agenda que tinha ali vários números e conexões que ele tinha com pessoas, também envolvidas ali naquela questão criminosa. Ela levou essa detetive também em outros galpões que foram usados pelo Steven
para fabricar aquele mesmo tipo de coisa que ele estava fabricando lá na outra fábrica. Ele era um grande cozinheiro de coisas ilícitas. Esse rapaz, ele realmente, eu achei que ele tinha uma grande inteligência, ele era muito esperto ali no que ele fazia. Uma pena que ele usou isso para o crime. Então, ela acabou entregando tudo o que ela sabia. Durante o julgamento, Charlotte, ela testemunhou, mas os advogados do Steven, eles estavam fazendo muito bem o trabalho deles. E eles falaram que aquela fala lá com relação à questão do cemitério, na verdade o Steven, ele estava dizendo para Charlotte desenterrar podres, né, coisas ruins das testemunhas e não para tirar a vida dessas testemunhas e, né, enfim, fazer ali o que tinha que ser feito. O Steven contou que ele jamais pediu para Charlotte tirar a vida daquelas pessoas e que, na verdade, se ela entendeu isso, ela entendeu errado. Então, ele não teria nada a ver com as coisas que ela estava fazendo do lado de fora. Os advogados ainda disseram que a Charlotte deve ter feito isso porque ela amava muito o Steven e queria tirar o dele da reta. Mas tinha muitas coisas que o condenavam de certa forma. O sapato que foi encontrado na fábrica batia com a caixa de sapatos que foi encontrado lá na casa do Steven e da Charlotte. Além disso, tinha o DNA dele nesse sapato e também tinha DNA dele naquela máscara de oxigênio que possivelmente ele usava enquanto ele estava ali cozinhando todo aquele material para que ele não se intoxicasse. Então tinha coisas que o ligava, tinha também aquela agenda telefônica, tinha o testemunho da Charlotte, tinha o testemunho das pessoas que trabalhavam naquela fábrica, que vendeu o equipamento para o Steven, então não teve como ele se livrar da questão, né, da questão de vender ilícitos. Então ele foi condenado a 16 anos de prisão por isso, mas ele não foi condenado por manipular ali aquela questão de tirar a vida das testemunhas. E antes de falar do julgamento da Charlotte, eu quero falar sobre aquelas duas pessoas, aqueles dois homens que ela havia contratado antes. Eles não foram condenados por tirar a vida de ninguém, até porque eles não executaram o crime. Então, eles acabaram saindo meio que ilesos de tudo isso, eles não foram para a prisão. Já com relação a Charlotte, como eu disse, ela foi para um julgamento, não tinha muito o que fazer, tinha provas, inclusive tinha ali uma filmagem, ela tentando contratar uma nova pessoa para tirar a vida das testemunhas, que na verdade era um policial, e então tudo isso a incriminava e colocava ali em xeque. Ela acabou pegando 3 anos de prisão e ela foi então cumprir a pena dela. E quando a Charlotte foi presa, ela já não tinha nenhum tipo de relacionamento com o Steven, mas é sabido que ele enviou várias cartas para essa moça, mas ela ficou ali na dela, ela não respondeu, ela já não queria mais saber dele, até porque ela sentia que ele havia destruído a vida dela. Depois de 3 anos, ela saiu, e assim que ela saiu da prisão, ela foi direto para o aeroporto. Ela estava ali com seus familiares e ela estava então voltando para Estocolmo, na Suécia, junto com a sua família. Ela teve um estilo de vida, né? Está tendo um estilo de vida mais regrado, ela não tem redes sociais. Eu tentei procurar para ver se eu achava alguma coisa sobre o que ela está fazendo hoje em dia, se ela se casou, se ela tem filhos, mas eu não consegui encontrar nada nesse sentido, diferente do Steven, que tem bastante informação. Ele foi condenado a 16 anos de prisão, entretanto, né, ele foi um prisioneiro modelo, ele trabalhou bastante e ele acabou saindo 11 anos depois. Ele saiu dali da prisão todo pimposo, seguiu a sua vida. Ele sempre posta coisas nas redes sociais, ele é bem ativo nas redes sociais. É sabido que ele teve várias namoradas, ele ficou noivo de outras mulheres, inclusive mulheres muito bonitas e jovens. Hoje ele está acompanhado de uma que ele diz que é a mulher da sua vida, mas acho que ele fala isso de todas. Ele também publicou um livro em que ele conta toda a história. Porque depois que ele saiu da prisão, ele não quis falar com jornalistas, mas todo mundo sabe da vida dele pelas redes sociais. O que se sabe é que ele estava querendo mesmo escrever esse livro e contar ali a versão dele. Caso vocês tenham interesse, o e-book dele se chama Cups of Gold. E nesse livro ele fala sobre o relacionamento com a Charlotte. E é nesse livro que ele se intitula o maior cozinheiro ali de coisas ilícitas. Eu acho ele um fanfarrão, enfim. Eu não sei se eu quero ler esse livro, eu não li o livro, tá?
Eu sei de coisas, porque são coisas que são publicadas aí na internet. Ele continua tendo uma vida bastante luxuosa. Eu não sei exatamente de onde vem o dinheiro dele. Segundo ele, agora ele faz só coisas lícitas, né? Ele não trabalha mais com coisas ilícitas. Ele tem um patrimônio bastante pomposo e ele seguiu a vida dele. Com relação a Charlotte, realmente, quando ela conheceu esse homem, ela só tinha 18 anos. Acho que ela ficou ali deslumbrada com todas as coisas que ele estava rodeado. Então, acredito que ela se tornou cega para todas as coisas que são erradas, porque isso lhe proporcionava uma vida muito boa. Eu acho que a questão da idade é significativa, sim, porque quando se é jovem, você não pensa muito nas consequências. Mas, independente de qualquer coisa, há um custo a se pagar e ela teve sim que pagar, e acho justo que ela tenha pago pelo fato de tentar orquestrar tirar a vida de pessoas, porque imagina se ela realmente tivesse conseguido, enfim, não é justo, né? Bom, me digam vocês o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam da Charlotte, qual é a opinião de vocês com relação a isso. Gosto de ler o comentário de vocês, mesmo que muitas vezes eu não concorde, e faz parte do processo, porque somos pessoas diferentes, convivências diferentes, então eu acabo aprendendo muito com vocês também, e sem contar que o comentário de vocês acaba agregando bastante aqui sobre o assunto que eu acabo trazendo. Bom, eu agradeço vocês pela companhia. Nem preciso dizer que eu espero vocês na semana que vem. Desejo a todos um ótimo final de semana. As novas pessoas que chegaram aqui, sejam todos muito bem-vindos. Conto sempre com a companhia de vocês também. Um grande abraço e até semana que vem.